Paz do Senhor Jesus, imitadores de Cristo, eu sou Pedro e hoje estamos aqui para ler mais um capítulo do livro O Amor Mais Louco da História, do nosso irmão Dave Leonardo. Hoje iremos ler o capítulo 6, que tem por título Conhecer a Deus, que diz: Quase tudo na vida é uma questão de escolha. Temos a oportunidade de escolher com quem iremos nos casar, que curso prestaremos na universidade, se faremos compras na sexta-feira ou no sábado, se pediremos demissão ou não, se viajaremos para o Nordeste do Brasil em vez de os Estados Unidos. Até mesmo Deus é uma escolha. Adorá-lo, levantar as mãos no louvor, cantar para Ele e até mesmo glorificá-lo é uma decisão nossa. Contudo, quando nos referimos a Deus, a nossa decisão por Ele ou a opção de adorá-lo ou não muda absolutamente nada, porque o reino de Deus não é legitimado por súditos, mas pelo eu sou. Quem legitimou veio antes de mim e de você. Com ou sem o nosso engajamento, ele continuará sendo Deus, eterno, constante e imutável. A sua essência não muda de acordo com o tempo, com a reciprocidade ou circunstância, diferente de nós, que condicionamos as nossas escolhas muitas vezes ao que sentimos, ao que vemos, ao que achamos ser melhor ou por nossa simples vontade. Entretanto, apesar de termos o poder de decisão, algumas situações não dependem de nós e muito menos são escolhas que fazemos. A morte e as doenças são claros exemplos disso. O desejo de Deus é sempre curar, trazer vida e restaurar, mas em alguns casos nem sempre isso acontecerá e não cabe a nós tentar achar uma solução ou motivo, e sim unicamente confiar e entender que Ele sabe o que é melhor. Já ouvi diversas histórias a respeito de pessoas tementes a Deus que não foram curadas, pessoas que serviram a Ele de todo o coração e mesmo assim não deixaram de padecer por sofrimentos, dores, doenças e até mesmo a morte. Por outro lado, já tive contato com inúmeros testemunhos de pessoas que foram curadas instantaneamente em seus corpos físicos, inclusive algumas que não só foram salvas da morte, como também ressuscitaram. Os planos e pensamentos de Deus sempre são mais altos, mesmo que em alguns momentos não pareçam completos, eles são perfeitos. Em João 11, a palavra conta a história de Lázaro, irmão de Marta e Maria, que após ter sido acometido de uma doença grave, morre pouco tempo depois. Assim que descobriram a seriedade do caso, as irmãs enviaram um recado a Jesus para que viesse rapidamente a fim de curar o familiar doente. O mestre, todavia, permaneceu mais 2 dias onde estava. Ele não se desesperou com a notícia, apesar de amar aquela família. Sim, a história conta que Lázaro morreu, mas Jesus o ressuscitou. Se ele não tivesse feito, continuaria sendo bom e com as coisas sob controle, ainda que a família não pudesse mais fazer nada. As escrituras narram que Marta, ouvindo que Jesus se aproximava da cidade, correu em sua direção e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. João, capítulo 11, versículo 21 e 22. Esse versículo sempre me emociona. A Bíblia em nenhum momento esquece de mencionar a reação diante da morte de Lázaro. Tanto que, além das irmãs e os judeus que as acompanhavam, o capítulo descreve que o próprio Jesus, ao se deparar com a tristeza de todos, também chorou. Mas o que me impressiona nesse trecho é que, apesar da tristeza e do questionamento de Marta em relação à demora de Jesus, ela completa sua fala com a certeza de que, independente do que havia acontecido, ela sabia que se ele pedisse a Deus por ser irmão, qualquer coisa poderia se tornar realidade. Marta, embora estivesse diante de uma das maiores dores que havia sentido, sabia quem Jesus era e o que ele poderia fazer. Quando conhecemos a Deus, as circunstâncias não têm poder de afetar quem ele é para nós. Na verdade, essa lei é uma lei natural da vida. Se você tem um melhor amigo que ama e passa tempo junto, você conhece a pessoa e vice-versa. O relacionamento vai sendo construído, amadurecido e provado ao longo do tempo, assim como o conhecimento em relação a esse amigo. Você não precisa perguntar para outras pessoas sobre o que ele gosta, sonha, nem mesmo quem ele é, porque tem acesso direto à fonte. Suponhamos que certo dia
uma pessoa mal intencionada se aproxime para difamar o seu amigo. Com certeza, a sua primeira reação não será acreditar naquelas mentiras, porque você sabe quem ele é de verdade. Deus também é assim. Quanto mais conhecemos a Ele e nos empenhamos em descobrir quem Ele é, menos a nossa visão se embaraçará diante das adversidades da vida. Vale lembrar, no entanto, que essa jornada é pessoal, por isso não permite coadjuvantes ou intermediários. O fato de Jesus permitir ser conhecido, tocado e desejar se relacionar conosco sempre me chocou um pouco. O Deus que se encarnou para estar e se reconciliar com pecadores, ingratos e fracos como nós, é no mínimo surpreendente, para não dizer louco. Isso é o que o amor é capaz de fazer. O Criador de tudo o que existe deseja se tornar o meu amigo, o seu amigo. Ele quer revelar os seus segredos para aqueles que desejarem. Quer nos ter por perto. Entender o acesso que temos para conhecer a Deus é algo que deveria nos instigar e maravilhar, já que isso também é uma manifestação do seu amor. Contudo, diante de muitos e muitos anos, diversas pessoas se relacionaram com Jesus através do medo e despeito à sua pessoa e discurso. O medo só tem espaço quando não há conhecimento, quando não há relacionamento. O conhecimento de Deus, por sua vez, vem através da palavra. É evidente que as experiências que vivemos também nos apresentam e confirmam o que lemos na Bíblia, mas seria impossível conhecê-lo se não fosse por meio das Escrituras. Desconfio quando um discurso é cheio demais de achismos e tem pouca Bíblia. Isso não porque a palavra é apenas o nosso manual de regras, que diz o que podemos ou não fazer, mas, mais do que isso, porque foi o meio pelo qual Deus escolheu para nos revelar a sua essência, pensamentos, sentimentos e modo de agir. É nisso que a nossa vida deve se basear, e não no que é permitido ou não. Quando entendemos e buscamos conhecer a Deus, tudo o que somos e fazemos gira em torno do fortalecimento desse relacionamento. O nosso problema é que muitas vezes, não conhecermos a Deus, atribuímos as reações humanas a Ele, e com isso limitamos ou até mesmo anulamos o nosso relacionamento com Ele. Em Lucas 5:12, temos acesso a um acontecimento que relata bem essa realidade. Estando ele numa das cidades, apareceu um homem cheio de lepra que, vendo a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, bem podes tornar-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. No mesmo instante, desapareceu dele a lepra. Confesso que já havia lido essa passagem milhares de vezes até me deparar com alguns detalhes que me fizeram encarar a história de maneira completamente nova. Esse é mais um dos motivos pelos quais eu sou apaixonado pela Bíblia. Ela é tão viva que, ainda que a leiamos 1, 2 ou 20 vezes, o Espírito sempre nos comunica e faz enxergar coisas diferentes que antes eram ocultas para nós. A história conta a rápida trajetória de um homem leproso que chega até Jesus e clama por sua cura física. A maneira como a situação acontece sempre me tocou, mas quando eu estudei o pano de fundo, passei a enxergar essa cena com mais profundidade. O contexto desse relato é dolorido. O que havia ali não era apenas uma dor física decorrente da doença, mas uma dor social. A lepra não tinha cura naquela época e era uma doença altamente contagiosa, obrigando os enfermos a perderem todo o contato com quaisquer pessoas sãs. Os leprosos não podiam ser tocados por ninguém, não podiam ser abraçados ou receber manifestações físicas de carinho e amor. O atestado de lepra era o homicídio de sua vida em todos os sentidos. O doente, além de não poder tocar em mais nada, deveria ser retirado da cidade imediatamente para não contaminar o resto da população. Eu costumo dizer que pior do que saber que vai morrer é saber a causa e quando. E como essa frase se torna verdadeira nesse contexto? Porque ali existia a expectativa em detrimento do fim, uma vez que eles sabiam do que estavam morrendo e qual seria a média de tempo que suportariam. Além do abandono e desprezo social, a lepra era uma doença que causava úlceras. Essas, por sua vez, devido à falta de higiene e pouco conhecimento da medicina na época,
podiam infeccionar, fazendo com que o corpo do paciente apodrecesse e, consequentemente, cheirasse mal. Hoje, apesar de a cura da lepra ser uma realidade, ainda é possível morrer desse mal. Na verdade, qualquer coisa que não é tratada leva à morte. Uma gripe maltratada leva à morte. Uma dor de dente maltratada pode levar à morte. Tudo que não é tratado pode matar você. Exemplo disso é o Novembro Azul e o Outubro Rosa, campanhas de conscientização e prevenção do câncer de próstata e mama, respectivamente. Por causa das iniciativas, o número de pessoas com essas doenças baixou drasticamente, já que aquilo não se sabia antes foi trazido à tona. Tudo aquilo que fica escondido e não é trazido ao público pode te matar. Aquele leproso entendia isso, pois a sua maneira chega diante do mestre e diz: Senhor, se quiseres, eu serei limpo. Em nenhum momento ele disse que era leproso, mas, de alguma forma, expõe sua deficiência. É interessante perceber que existia um medo subjetivo naquela fala. Talvez ele tivesse medo que as pessoas lhe expulsassem dali, já que ele não podia estar no meio da multidão e perto do amado. A sociedade também o excluía deste encontro. Ele não podia fazer o que estava fazendo no meio da multidão, mas havia entendido que se aquele era de fato o Cristo, ele estava revelando a sua doença ao único que poderia mudar a situação dele. Só Jesus podia mudar a sentença que o havia condenado. A palavra também nos conta a respeito de outro leproso, diferente do que se apresentou a Jesus. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem de linhagem nobre, extremamente respeitado e admirado. Ele tinha credibilidade, status, dinheiro, moral e confiança do rei, e era corajoso. A Bíblia diz que ele era grande diante do Senhor e que, por meio dele, os sírios haviam recebido um livramento, ou seja, Deus já usara aquele homem. Mas a Bíblia apresenta um porém. O porém é que a palavra que invalida tudo o que veio antes, quase anulando o sentido da frase anterior. Porém, leproso. Ela diz: não adiantava nada conquistar tudo aquilo, mas ser leproso. Ele tinha história, respeito, credibilidade, testemunho, coragem, porém era leproso. O porém tira o brilho do resto. E a verdade é que talvez a nossa maior dificuldade hoje seja os nossos poréns perante Jesus. Canta bem, porém não lê a Bíblia. Prega bem, porém não ora. Pastoreia, porém não é fiel. Usa uma camiseta, mais intimidade, porém não teve um momento a sós com Cristo. Fez 30 anos de teologia, porém nunca falou do autor da obra. Esses são poréns. O problema é que muitos têm aprendido a conviver com eles em vez de apresentá-los a Deus, porque não alcançaram um nível de intimidade com Jesus para saber a forma como ele reage. Dessa forma, aprendem a esconder as coisas por medo e por se acharem impuras quando deveriam apresentá-las ao único que pode lhes curar. Há algum tempo, recebi a notícia de que uma pessoa conhecida que servia ao Senhor foi flagrada no envolvimento com drogas. Fiquei tão devastado com o acontecimento que chorei. As plataformas, a fama, os reconhecimentos, os aplausos e o dinheiro não adiantaram se houver um porém em nossa vida, mas se a intimidade existir, o porém é destruído, porque há chance para a cura. Enquanto houver intimidade, haverá possibilidade de restauração. Naamã era tudo, porém leproso, e ao contrário do outro, ele preferiu esconder a doença. Ele continuava sendo, agindo e falando como se nada estivesse acontecendo, mas quem andava com ele pagou um alto preço porque a lepra era considerada uma doença contagiosa. Quando você está doente e anda com todos como se estivesse bem, você corre o risco de contaminar e deixar todos ao seu redor doentes. A Bíblia não menciona, mas eu imagino que muitas pessoas que trabalhavam para Naamã ficaram doentes também, e talvez nem soubessem o motivo, uma vez que o general se escondia debaixo de uma armadura. Por isso,
Há tantos leprosos que não sabem por que estão assim. Falta de discernimento espiritual, de intimidade. Quem tem intimidade com Deus reconhece quem está doente e não fica perto para se contaminar, porque sabe que se partilhar com as pessoas assim, também vai adoecer. Quando me refiro a isso, não quero dizer que não devemos ter amizades com pessoas que não sejam cristãs, e sim que não devemos adotar um estilo de vida e práticas como as delas. Mas em relação a isso, vale lembrar também que as más companhias corrompem os bons costumes. Muitas pessoas optam por atitudes que, além de tóxicas, vão contra valores, ética e moral, tornando difícil o convívio numa relação saudável. Por isso, é tão importante saber os limites que podemos chegar com cada pessoa. Eu mesmo tenho amigos que não partilham do meu amor por Cristo, mas isso não me impede de estar e aproveitar a amizade deles. Em contrapartida, é bem verdade também que nenhuma dessas pessoas é um amigo inseparável, porque o foco, a mentalidade e propósito são completamente diferentes dos meus. Eu não tenho medo de ser contaminado por eles, porque eu sei que maior é quem está em mim e o que eu carrego não tem perigo de ser contaminado. Entretanto, ainda que me pegue vez ou outra com um pensamento ou atitude errada, sei que se estiver em intimidade com Jesus, o primeiro sintoma eu posso correr aos pés da cruz em vez de me esconder. Sou pastor de jovens e há algum tempo viajo pelo Brasil inteiro para pregar. Às vezes eu fico 25 dias fora de casa, mas mesmo assim a minha esposa não fica longe de mim. Nós temos um acordo, eu não fico 2 dias longe dela. Resolvemos fazer esse trato, porque entendi que a doença nunca começa grande, ela começa pequena. A adultério nunca começa no quarto do motel, começa com o olhar maldoso. A contaminação vem de pouquinho em pouquinho, alimentada por pequenas doses que lentamente vão se enfeitiçando. Algumas outras doenças também são assintomáticas, ou seja, você está doente, mas não sabe, o que é extremamente perigoso e pode ser mortal. É por isso que somos a geração do suicídio, porque começou pequeno e virou morte. Ninguém conta. No começo do ano, recebi uma mensagem dizendo que 3 meninos haviam se suicidado em São Paulo. Aquilo mexeu demais comigo, porque eram 3 jovens que tinham um futuro inteiro pela frente, porém estavam doentes. O que precisamos fazer para reverter quadros assim é não nos escondermos da presença e também procurarmos ajuda de pessoas experientes e sábias. A vida não é uma jornada que foi feita para ser trilhada em carreira solo. Precisamos de pessoas ao nosso lado e pessoas que tenham visão, sejam fortes e sábias. Além disso, é essencial entendermos a necessidade de sermos lavados diariamente pelo sangue de Jesus e por sua palavra. Somente através da intimidade com Deus podemos ser transformados, curados e tratados dos nossos poréns. É claro que admitir esses poréns certamente não é fácil, afinal ninguém gosta de contar que está doente. O porém incomoda, talvez seja a coisa que mais incomoda aos crentes, mas o erro está em pensarmos que esconder deixará tudo em paz. Se ninguém descobrir, estará tudo bem, mas não é assim. Com autoridade, eu quero dizer a você, não esconda aquilo que pode levá-lo à morte. Você tem enfrentado vício em pornografia? Não esconda, procure tratamento. Está com problemas no casamento? Não esconda, vá atrás de ajuda. Depressão, trauma, medo, síndrome do pânico? Pare de esconder. Você não precisa ter medo. Não precisa ter medo do amado. A intimidade com ele vai fazê-lo enxergar que não precisa ter medo de alguém que sempre esteve esperando ansiosamente para curar, resolver, curar e amar você. Olhe para ele, olhe para os seus olhos, pare de pensar sobre o que os outros vão dizer. Mais importante do que reputação é caráter, e reputação, ao contrário do que muitos pensam, não é caráter. Se você está com algum problema, peça socorro, não se esconda, porque a sua falsa reputação pode acabar te matando literalmente. O que o céu pensa a seu respeito, essa é a única coisa que você precisa se importar. Temos a tendência estúpida de nos afastarmos de Deus quando achamos que em nós algum porém. É claro que aqui não me refiro a pessoas que desejam viver a vida dupla, com um pé na igreja e outro no mundo. Entretanto, muitos têm o desejo de mudar
só que pensam em estar sujos demais para se aproximarem de Deus. Acusados por sua consciência, acredito que nunca serão dignos de chegar aos pés da cruz e serem curados de sua doença. Assim, nesse processo, são atacados por pensamentos depreciativos, como você é um lixo, não merece servir a Jesus. Você sempre foi uma ovelha negra mesmo, não merece estar na igreja. Você é tão promíscuo, não tem direito de ser amado por Deus. Você nunca vai mudar, você nunca vai pertencer. É isso que o diabo quer que você acredite, mas isso é mentira. E se perguntar a ele, saberá que ele nunca pensou tais coisas de você. Jamais subestime o poder do amor de Deus e do arrependimento. Essa combinação é capaz de transformar até o pior dos homens. Paulo, o apóstolo, não poderia ser um exemplo melhor disso. Um dos maiores assassinos dos cristãos que já viveu transformou-se em um dos maiores apóstolos do Evangelho de Cristo. Ninguém o convenceu, bastou apenas um encontro com Jesus e tudo mudou. É tempo de abandonarmos nossas pendências. Não podemos deixar a nossa geração se perder por causa de pequenos poréns escondidos. Você não vai se desviar por conta do porém. Você não vai morrer por conta do porém. Porque quem pode curar a sua alma está disponível e ansioso para encontrar-se com você hoje. Quem pode restabelecer a sua integridade espera o seu sim. Não há motivos para se esconder. Nós precisamos de cura. Todos nós precisamos. Ninguém é são o bastante para não precisar de cuidados de Jesus. O leproso do Novo Testamento é fantástico por causa disso. Aquele homem, mais do que qualquer outra pessoa, tinha razões para esconder a sua lepra. Ele não podia estar no meio da multidão, mas estava lá. Não podia chegar perto de ninguém, mas ele chega. E chega perto da pessoa certa. A Bíblia diz que ele, ao se aproximar de Jesus, se prostra e olha para ele dizendo: Senhor, se quiseres, eu serei limpo. Aqui o homem se encontrava com um limbo temporal, talvez com algumas questões na mente, por causa da cultura impregnada que ditava o isolamento de doentes contagiosos. Ele não era somente enfermo, mas imundo perante o povo. Imagino que em sua cabeça o mestre diante dele, talvez o leproso enxergasse Jesus pela ótica dos fariseus, intocável, belo, inacessível, de linhagem, rico. Era assim que a cultura dizia que o Messias seria. Mas talvez aquele homem, olhando para ele, não reconhecesse seus atributos, o que poderia levar à suspeita de que talvez Jesus não fosse quem ele achava. Penso que por isso possivelmente aquele homem também tenha se aproximado de Jesus e preferido não dizer com todas as letras que era leproso. Ele só disse: se quiseres, eu serei limpo. E como se presumisse que Cristo fosse de fato o Messias, saberia o que ele tinha. Na verdade, acho que essa era a única alternativa que teria sucesso, porque se Jesus não fosse Messias, aquele homem não poderia ser escorraçado por ele e pela multidão. Ainda assim, o leproso, independentemente dos poréns, arriscou tudo, enfrentando inclusive o medo, para se aproximar daquele que poderia curá-lo. Por outro lado, muitas vezes não estamos afastados da igreja, da atmosfera espiritual ou da comunhão dos cristãos, mas mesmo assim fugimos e nos escondemos da presença de Deus. Para alguns, a falta de relacionamento com Jesus e o medo são tamanhos que mesmo dentro da igreja preferem viver debaixo do peso da lei, do que se aproximarem daquele que pode lhes fazer livres. E mais uma vez percebemos que conhecer Jesus e ter um relacionamento com Ele pode mudar completamente nossa maneira de encarar o mundo, nós mesmos e as pessoas. Foi isso que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. O Novo Testamento narra o rápido encontro que aquela mulher teve com Jesus e como esse episódio descrito em poucas linhas na Bíblia transformou sua vida de maneira integral. Há 12 anos, a mulher de Lucas 8 lutava contra uma hemorragia constante que a fizera gastar todas as suas economias com médicos e remédios. Ainda assim, a cura nunca havia chegado. A palavra conta que o cenário em que aquele evento aconteceu era comum, já que Jesus sempre estava rodeado de pessoas enquanto pregava e curava, e que tornava frequente os toques e empurrões que vinham da multidão. Por onde o mestre andava, as pessoas apertavam e tocavam nele, como
um ato de fé. Se a Bíblia diz que até mesmo a sombra dos discípulos curava, imagine os que tocavam no Filho de Deus. Mas é interessante quando lemos a história da mulher do fluxo de sangue, porque se formos reparar, não havia acontecido nada de anormal ali. Haviam tantas pessoas ao redor, encostando, esmagando, tocando, querendo chamar a atenção de Jesus, que para ela talvez existisse uma chance de conseguir passar despercebida. Ela não queria ser notada por ninguém, muito menos por Jesus. Naquela época, a lei condenava doenças como a daquela mulher. Perante a sociedade, assim como os leprosos, as pessoas acometidas de hemorragias daquela magnitude se tornavam impuras. Elas não podiam tocar em ninguém, relacionar-se com ninguém, e nada do que encostassem podia ter contato com o resto da população. Nem mesmo comidas preparadas por elas poderiam ser consumidas por outras pessoas. A lei excluía enfermos como ela e os colocava distante de tudo e todos. Por isso, quando chegou diante de Jesus, a mulher sabia que ele tinha poder para curá-la, mas também o enxergava pela ótica dos fariseus, um Deus inacessível. O relacionamento com alguém como ele nem passava pela cabeça dela. Tudo o que ela queria era ser invisível. E muitos são assim hoje. Querem se relacionar com Deus, mas não querem ser percebidos por ele. Em razão disso, relacionam-se atrás de colunas e bancos de igreja através de religiosidade e medo, e não sabem que melhor do que olhar para Deus através de algo é olhar diretamente em seus olhos. O capítulo continua e a mulher, avistando o mestre de longe, sabia uma coisa: se eu apenas tocar a sua roupa, serei curada. Essa era a única coisa que ela sabia sobre Jesus. Há pessoas que se limitam a conhecer Jesus por aquilo que sabem ou já ouviram falar. Ele é Salvador, Filho de Deus, amigo, bom e fiel, mas não porque tiveram uma experiência ou revelação através da palavra, e sim porque aprenderam de tabela pela vivência de outros. Quem é Jesus para você? O Redentor? Há um Cristo Redentor no Rio de Janeiro também, e todo mundo sabe disso. Mas saber não muda nada. Saber e conhecer são duas coisas completamente distintas. Eu não sou músico, mas quando vejo um piano, eu sei que aquele instrumento é um piano. Entretanto, o músico não apenas sabe, mas conhece o funcionamento desse instrumento. O nível de envolvimento é diferente. Eu mesmo, sem saber tocar, posso conseguir tirar um acorde acidentalmente, mas quem toca sabe a música inteira. A mulher sabia quem Jesus era. Ele podia curá-lo, mas em seu entendimento era inacessível. Então, ela, escondida, aproxima-se rapidamente e toca na orla do manto de Jesus, sendo curada instantaneamente. Tentando sair de fininho para que ninguém percebesse, ela é surpreendida em sua retaguarda pela pergunta de Jesus: quem me tocou? Todos ao redor estranharam a pergunta porque era óbvio que a maioria dos presentes estava tocando ou tentando tocar no mestre, mas ele insistiu. Alguém havia tocado de forma diferente. Por causa da lei que a tornava impura, aquela mulher tinha consciência de que não podia tocar no mestre, já que aquilo, segundo o seu parâmetro fariseu, podia torná-lo impuro. Ela conhecia a lei. Prova disso é que ela não toca em Jesus, mas na orla do seu manto. A Bíblia diz que: então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante a ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Lucas capítulo 8, versículo 47. Sem esperar por aquela reação de Jesus, imagino que as milhões de coisas que devem ter passado na mente da mulher do fluxo de sangue naquele momento. Será que ele se tornou impuro com o meu toque em suas vestes? Será que eu destruíra a caminhada dele? Eu o manchei. Ele precisará passar pelo ritual de purificação de Levítico. Ele mandará me apredejar. Eu não podia ter chegado nele e ainda por cima eu encostei em mais pessoas para chegar até ele. Mas como Jesus sabia que era ela que havia tocado, deveriam ter mais pessoas impuras que haviam encostado nele também. Foi então que o Espírito Santo falou comigo sobre essa passagem enquanto lia certa vez. O peso da culpa traz condenação, o convencimento do Espírito não. Quando o Espírito de Deus convence, não há peso, mas quando o peso da culpa entra em cena, a pessoa se sente julgada por qualquer palavra.
Aquela mulher não sabia se a pergunta do mestre tinha sido direcionada para ela, mas aquilo pesa sobre os seus ombros e ela não sabe o que fazer com aquele peso. As Escrituras dizem que, assim que percebe que não teria como se esconder, a mulher tremendo prostra-se diante de Jesus e conta como havia sido curada após ter tocado suas vestes. Esse momento sempre me causou estranheza, porque uma pessoa curada não treme de medo nem tenta esconder a sua cura, muito menos daquele que havia proporcionado tudo aquilo. Ela deveria festejar, alegrar-se e fazer um alvoroço, afinal, tinha recebido o que esperava há mais de 12 anos. Portanto, a conclusão que podemos chegar é que, mesmo curada, aquela mulher ainda estava doente, doente em sua alma. Ela apresentou uma enfermidade, mas tinha outra que nem ela mesma conhecia. Há certas doenças que apenas o Espírito Santo é capaz de nos mostrar e curar. Ao final, tremendo diante daquele que havia lhe curado de hemorragia, ela se vê obrigada a revelar a razão de estar ali e o que havia acontecido. E mais do que nunca, ela sente medo do que Jesus e todos ao redor poderiam pensar e fazer se soubessem da verdade. Entretanto, diferente do Messias que ela sabia a respeito, Jesus libera a cura para a sua alma ferida também. Então, ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Lucas, capítulo 8, versículo 48. Eu acredito que assim que Jesus proferiu a palavra filha, algo mudou dentro da mulher. Filha, como isso seria possível? Ela era filha de Deus? O Deus encarnado havia mesmo lhe chamado de filha? O próprio Messias que havia daquele jeito? Então eu consigo reimaginar a revolução que se inicia dentro do coração dela, de como até mesmo seu olhar começa a se transformar. Mas o que o mestre termina dizendo é que o que cura completamente, vá em paz. Há muitas pessoas saradas de doenças físicas, mas que continuam doentes na alma. A paz de Jesus é o que tem poder para nos curar verdadeiramente. Dessa forma, aquela mulher chega até Jesus e é primeiramente curada em seu físico para depois receber a cura em sua alma. Ele sempre traz a cura completa. Cristo é o único que associa comigo e com você. Ele nos encara nos olhos e nos dá mais do que somos capazes de pedir. Ele não se limita ao nosso desejo, mas vê a nossa necessidade e vai ao seu encontro. Jesus sempre escolheu caminhar com os menos prováveis, com aqueles que não eram bons, não eram aceitos, não eram capazes, não eram valentes, não eram letrados, não eram sãos nem dignos. O curioso é que muitos desses que tiveram encontros com Jesus e se relacionaram com ele durante e depois de sua jornada na terra se tornaram aqueles que viraram o mundo de pernas para o ar. Homens e mulheres que, como o autor de Hebreus descreveu, o mundo não era digno. Pessoas imperfeitas, assim como eu e você, mas que escolheram entregar os seus poréns e viver com Cristo e por Ele. O problema é que muitas vezes a nossa religiosidade, cegueira e presunção nos faz pensar, pelo fato de frequentarmos a igreja há anos, sabermos como nos comportar, o que e quando fazer no ambiente eclesiástico, isso nos coloca em um patamar superior aos outros ou é sinônimo de proximidade e relacionamento com Deus, o que definitivamente não é verdade. Algo interessante a respeito da intimidade é que ela não pode ser contabilizada pelo tempo. Uma pessoa pode ter muitos anos de igreja e não ter nenhuma intimidade com Deus, assim como um recém-convertido pode ter muita intimidade mesmo tendo conhecido Cristo há pouco tempo. Tudo depende da quantidade de entrega e busca envolvida. O triste é que muitas pessoas, especialmente as que têm anos de conversão, não aceitam a vida de intimidade e de pessoas que até pouco tempo viviam no lixo. Não estamos preparados para ver quem acabou de entrar na igreja ser batizado no Espírito Santo, ou ver alguém sendo tocado, salvo, batizado, e ver a mesma pessoa tempos mais tarde pregando no púlpito. Certa vez, eu estava ministrando em uma igreja e fiz um apelo para que os que gostariam de aceitar Jesus, como eu tenho o costume de fazer ao final das minhas pregações. Foi quando um homem saiu do fundo da igreja, andou pelo corredor até chegar ao lado da minha esposa, na primeira fileira, e disse: aí ó, não é possível.
aceitando a Jesus e está devendo dinheiro. As pessoas não acreditam na regeneração dos outros, mas Deus sim. Ele reage a mim e a você de maneira diferente dos seres humanos, de um jeito que não conseguimos explicar. Algo totalmente comparável com o nosso merecimento, porque ele se importa com aquilo que os olhos não podem ver e não com o que é aparente, o coração. O homem tem a mania de julgar os outros baseado no seu bom faro e palpite, o que realmente não impede de estarmos certos em algumas coisas. O problema é que, apesar do nosso julgamento estar correto de vez em quando, isso não muda o fato de que nunca conseguiremos ver além do que queremos ou do que nos é permitido. Isso vale até mesmo para alguém que conhecemos profundamente. Nem se fizéssemos todo o esforço do mundo, conseguiríamos decifrar o seu coração. Apenas Deus sabe tudo o que se passa dentro de nós e quem somos verdadeiramente. Nem mesmo nós sabemos quem somos de verdade. O que pensamos ser muitas vezes não é real, e é por esse motivo que muitos são orgulhosos ou presos à falsa humildade, pensando demais ou de menos sobre si mesmo. Uma passagem que sempre me vem à mente quando penso nisso é de 1 Samuel 16, quando Davi é ungido rei. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. A história conta que o profeta Samuel, obedecendo a Deus, é enviado até a casa do homem chamado Jessé para lhe revelar o sucessor do trono de Israel. Seria um dos seus filhos, já que Deus havia rejeitado a Saul como rei. O profeta, homem separado e íntimo de Deus, ao se ver diante de cada um dos irmãos de Davi, convencendo-se de que algum deles assumiria o posto, eles eram fortes, bonitos e altos. Com certeza seriam uns bons reis, Samuel pensou. Mas, após uma rápida entrevista um a um, sempre que perguntava ao Senhor se algum deles era o escolhido, recebia uma negativa. Davi, o caçula da família pastor de ovelhas de baixa estatura e desprezado pelos familiares, foi nomeado por Deus. A opção menos óbvia e a que menos fazia sentido para os homens. Entretanto, os homens não veem como Deus vê. Até mesmo homens de Deus, como o profeta Samuel, erram por escolherem se apoiar em seus palpites e impressões. Não cabe a nós julgar, se nem mesmo nós somos julgados por ele, porque achamos que temos esse direito. Para nós é chocante pensar que uma prostituta ou um bandido que matou crianças, homens e mulheres possam receber perdão e se arrependerem. É chocante pensar que até mesmo se um estrupador se arrepender, ele tem a chance de entrar para a família. É chocante pensar que um menino que abandonou a presença de Deus, mesmo debaixo de tantas promessas, propósitos e chamado, e se lançou na vida voltando para Jesus, apenas com 19 anos possa merecer uma segunda chance. Mas ele é assim. E que bom, porque esse mesmo garoto de 19 anos hoje tem a oportunidade de estar escrevendo esse livro, só para garantir a você que não existe vida plena longe do amor. Somente Deus, e não a nossa boa oratória, é capaz de mudar as pessoas. Esse não é o nosso papel. Não cabe a nós tentar mudar ninguém, inclusive Ele nunca nos pediu isso. Ele, e apenas Ele, é quem transforma corações e faz o que ninguém poderia sequer acreditar ou imaginar. Ele é quem muda histórias, destinos e propósitos, e é por isso que quando nos referimos ao nosso relacionamento com Deus, só uma transformação gerada por Ele pode se sustentar. Quando alguém tenta mudar por esforço ou obrigação, e não porque teve uma renovação em sua mente, as chances daquele posicionamento permanecer são mínimas, porque foi fruto do momento, da emoção, e não de uma revelação. O nosso papel é estender a graça, a compaixão e o amor a todos, como Ele continuamente faz conosco. Precisamos aprender a olhar com os olhos de Jesus para as pessoas, e também aprender a olhar em seus olhos, porque é através deles que descobrimos quem somos. Enquanto mantivermos nossos olhos fixos nele e nosso coração aberto e nos relacionarmos com ele, sempre haverá um fruto brilhante nos esperando. Ainda que venham obstáculos, adversidades e problemas,
temos um fruto à nossa espera. E o melhor não é quem encontraremos lá, mas quem estará lá nos aguardando. Hoje em dia, é difícil encontrar pessoas que olhem nos olhos. Sei disso porque sempre reparo enquanto converso com alguém. Geralmente estamos tão ocupados com outras coisas que conversamos sem nem mesmo olhar no rosto das pessoas. Passei a dar ainda mais valor quando, conversando com uma médica tempos atrás, ela me contou que estudos comprovam que a biometria da íris, músculo responsável pela coloração dos olhos, é uma das formas mais eficazes e precisas da identificação que existe, porque ela é única. A impressão digital e a leitura facial ocupam o segundo e terceiro lugar. Aquilo fez ainda mais sentido ao pensar que quando Jesus olha para nós, em nossos olhos, ele não só nos reconhece pela aparência, mas enxerga a nossa identidade e o coração, ainda que não falemos nada. A verdade é que mesmo que tentemos nos esconder, ele nos conhece. Nada fica oculto para ele. Todavia, uma das coisas que aprendi pastoreando jovens é que nem sempre não olhamos nos olhos porque somos mal educados ou estamos ocupados demais, e sim porque estamos escondendo alguma coisa. É triste, mas a verdade é que muitas pessoas não olham nos olhos porque vivem sufocadas pela culpa, vergonha, peso, opressão e medo. Então choram no púlpito, participam de apelos e nossa reação é enxergar apenas o externo, julgando o quebrantamento daquelas almas, quando na verdade elas estão mergulhadas em vergonha. Pode ser que constantemente façam um convite para alguém ir à igreja conosco, mas a pessoa nunca aceita. Quem sabe é um porém. Pode ser que você conheça alguém que vai para a igreja em todos os cultos, mas a vida dessa pessoa não vai para frente. Quem sabe é o porém, mas é o porém que precisamos apresentar para recebermos tratamento e não sermos destruídos. Talvez, assim como eu, apresentaram a você um Jesus opressor que só se importa com o castigo e reverência dos seus súditos, mas quando nos atentamos para a palavra, o Messias que vemos é outro. Acho que a parte mais linda da história do leproso no Novo Testamento é quando a Bíblia diz que Jesus estava à distância de um toque daquele homem, e ao encostar nele, ele é curado. O mestre não precisava ter encostado no homem para que ele fosse curado, mas as emoções que a lepra havia ferido. Jesus é o único que se importa conosco por inteiro. Ele faz a obra completa, não apenas o que contamos. Obviamente, a preocupação maior daquele leproso não era com as suas emoções, por mais dilacerado que ele pudesse estar em sua alma. O que ele almejava mesmo era a sua cura física. Pelo que sabemos, era provável que há muito tempo aquele homem não era tocado, e se a sua linguagem de amor fosse o toque físico, ele não se sentiria amado por alguém há um bom tempo. Entretanto, Jesus, conhecendo seu coração e estado, despede aquele homem com uma cura completa, assim como fez com a mulher do fluxo de sangue. Eu amo a canção antiga que diz: tocou-me, Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. É claro que o William não fala nada sobre lepra, mas ele se encaixa perfeitamente nessa passagem porque naquele instante Jesus não curou apenas a enfermidade daquele homem, mas também o levou para a luz, encheu o seu coração. Talvez seja um pouco difícil de nos colocarmos no lugar de alguém que tenha uma doença como essa, contudo imagino a reação, felicidade e euforia daquele homem após ter recebido uma cura como aquela. Jesus sempre faz além do que pedimos. Muitas vezes, quando olhamos para Cristo, pensamos que Ele pode se surpreender quando lhe dissermos alguma coisa. Pensamos que a nossa lepra o surpreenderá ou o contaminará. Contudo, nos esquecemos de que Jesus nunca morreu de lepra. Ele morreu de amor. Ele morreu de amor por mim e por você. Ele tocou nos leprosos e não ficou doente. E é o único que pode tocar e interagir conosco para nos sarar e nos limpar da contaminação. Não precisa ter medo. Chegue perto, toque, olhe nos olhos. Intimidade é isso. Em nosso corpo, situada no meio do peito e bem em frente ao coração, temos uma glândula chamada timo. Certa vez, ouvi uma das derivações da palavra intimidade tem origem da palavra timo,
o que significa que intimidade é quando o nosso timo encosta no timo de alguém. É por isso que abraço é uma das formas mais efetivas de demonstrar vínculo e, consequentemente, intimidade. Esse é o tipo de contato que Deus quer ter conosco. Perto, perto demais. Deixe Ele encostar em você. Abandone, porém, pare de se esconder, entregue-se a Ele e seja curado. Ele está à sua espera. Glória a Deus por mais essa oportunidade de ler esse capítulo, dessa vez um pouquinho mais longo. Terminamos aqui mais um capítulo. Amanhã, ou depois de amanhã, vamos para o capítulo 7, que tem por título Memórias que Doem. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar para o máximo de pessoas possíveis. E já comenta aqui embaixo qual livro que você quer que eu leia depois desse. Vou lançar alguns vídeos ainda, mas coloque aqui embaixo qual livro que você quer que eu leia aqui juntamente com vocês. Tá bom? Então, Deus te abençoe e até a próxima.